estamos começando mais uma aula, continuação da playlist sobre PDO, e vamos continuar de onde nós paramos. Então, nós já vimos como fazer a conexão, depois nós vimos como fazer a inserção dos dados, e agora nós faremos o delete e update, para excluir os dados e atualizar. E na próxima aula nós veremos aí o select, para buscar informações e exibir na tela. Então vamos começar pelo delete e depois na próxima aula vai ser o select. Vai seguir o mesmo padrão. Então você vê que você aprende uma vez e depois você repete. Então nós vamos ter o método prepare, nós vamos ter o bind value, o execute e também vamos ter aqui a segunda forma, que é utilizando o query. É a mesma coisa, certo? Se você não estiver familiarizado com essas palavras, é porque você não está seguindo a playlist. Então volta, assiste as primeiras aulas, porque depois é só um padrão mesmo. Vamos criar uma variável chamada res, que vai receber a variável PDO, que é a variável de conexão, que nós fizemos na primeira aula aqui em cima. E vamos acessar o método prepare. E aí você pode utilizar ou prepare ou o método query. Começando pelo prepare, vamos colocar aqui o comando SQL para deletar informações. Então eu tenho aqui a tabela com 4 pessoas, sendo que 2 estão repetidas, né? Então tem 2 Miriam. Então vamos apagar a número 2 e deixar apenas a número 1. Então, como a gente deleta? Delete from pessoa. Vamos apagar pelo ID. Então, vai ser where ID é igual. E aí, nós colocamos os 2 pontos e eu vou chamar de ID. Aqui você pode colocar o nome que você quiser. Vamos fazer a substituição com o bind value ou o bind param. Eu falei da diferença deles nas primeiras aulas. Vamos criar uma variável ID, que vai receber o valor 2. E aí vamos substituir com o bind value. Então, a variável res vai acessar o método bind value. Vamos substituir o ID pela variável, ou seja, o valor 2. E aí é só executar. Então, res execute. Acho que essa palavra res não está adequada. Vamos alterar res para CMD, de comando. E é só isso. Se nós entrarmos agora na página, ele já vai executar esse comando. Vamos deixar comentado aqui o comando query, que nós vamos ver depois. Então, aqui na página, eu vou atualizar. Nada apareceu. Vamos voltar aqui para o banco de dados e atualizar o banco de dados. Então, olha só, já assumiu, nós temos apenas 3 agora. 1, 3 e o 4. E aí, nós temos também a forma utilizando o query, que é a mesma coisa. Vou até copiar aqui o comando. Vou colar. E aqui você vai substituir pelo ID, sempre colocando dentro de aspas simples. Então, vamos escolher um ID para a gente excluir, o ID 3. Então, é só isso. O método query, como eu já falei antes, ele serve para quando você não precisa fazer a substituição com o bind value, ou quando você vai fazer um comando direto, por exemplo, delete from pessoa, ou seja, apague a tabela inteira. Então, você pode utilizar o query e ele mesmo executa tudo certinho. Então, uma linha de código apenas já vai excluir. Vamos comentar aqui.
Para não executar novamente, vamos salvar, atualizar a página e atualizar o banco. Olha lá, já assumiu o ID 3. Agora nós temos o 1 e o 4. Bem simples. E para atualizar não é diferente. Então vamos lá, vamos comentar aqui o comando query. E vamos fazer agora o prepare. Então, mesma coisa, cmd recebe a variável PDO acessando o método prepare. E aí nós vamos colocar o comando SQL para fazer atualização. Isso você já deve saber. Então, vamos colocar update a tabela alterando a coluna. Vamos ver aqui qual coluna que nós queremos alterar. Vamos alterar aqui a Miriam, o e-mail dela, certo? Então, vamos colocar aqui a coluna e-mail. Vai receber um novo valor. Então, vamos colocar 2 pontos. Eu vou chamar de E, depois a gente substitui, onde o ID é igual 2 pontos ID. Então, nós temos duas coisas para substituir, o e-mail e o ID. O ID é o número 1. Então, vamos colocar cmd bind value, e aí vamos substituir primeiramente o e-mail. Vamos colocar o novo e-mail, vai ser miriam@gmail.com. Bind value, 2 pontos, ID. Vamos substituir pelo número 1. E aí, vamos executar. Eu vou copiar aqui em cima e colar. E aí, ele já vai ter feito a atualização. Somente isso. Então, você vê que segue um padrão. Vamos salvar e atualizar. Atualizei a página. Agora, vou atualizar o banco. Olha lá, de teste, ele alterou para Miriam. Então, está funcionando certinho. E aí, nós temos também a segunda forma, que é com o método query. Eu vou até copiar e colar aqui embaixo e alterar apenas o comando. Vamos comentar aqui em cima. E eu vou copiar esse código aqui, update. Aí, nesse caso, nós temos que colocar aspas simples. Vamos atualizar mais um dado. Eu vou alterar o e-mail do Paulo para paulo2@hotmail.com. E o ID dele é o ID 4. Então, é somente isso, somente uma linha. Vamos salvar. Atualizar a página. E atualizar o banco. Então, você vê que ele já aumentou aqui, ó, Paulo 2. Certo? Então, é isso. Nessa aula você viu o delete e o update. E na próxima nós veremos o select, que tem uma pequena diferença, tá? Nós vamos acrescentar algumas coisas. Espero que você tenha gostado e nos vemos daqui a pouco.